Milhões e milhões de dólares vão para a produção de um filme. É uma pena quando o filme não fica legal. Mas o fracasso de um filme nem sempre é culpa dos artistas que trabalham nos bastidores. Os artistas de efeitos especiais trabalham meses, inclusive até anos, para fazer com que a cena pareça real e sem esforço. Para que todos esses efeitos estejam prontos na telona, os atores costumam ser forçados a usar trajes bem cômodos e a ficarem em posições comprometedoras no set. Vamos ver agora aqui no Se Liga esses momentos nos bastidores quando os efeitos especiais parecem ser mágicos. Aqui estão os 10 momentos em que os atores de grandes orçamentos foram pegos sem a magia dos efeitos especiais. Vamos lá. Vamos começar com o ator favorito de todos quando falamos em efeitos especiais. Andy Serkis é o cara de Hollywood quando se trata de atuações com capturas de movimento. Pra quem não sabe, a captura de movimento, ou abreviado em mocap, é um processo usado nos sets de filmagem para capturar os movimentos de um ator. Esse processo permite que os filmes mostrem de forma precisa e realista eventos que nunca seriam possíveis de realizar ao vivo, na frente das câmeras. Os atores usam trajes monocromáticos, geralmente verdes ou azuis, ou trajes cobertos de pontos. Esse tipo de roupa permite aos animadores rastrearem os movimentos do ator e colocar outra imagem ou formato ou alguma forma em cima da atuação. Agora, Andy Serkis é referência graças ao desempenho vocal e físico dele fazendo o Gollum na trilogia do Senhor dos Anéis. Claro, ele já é um profissional consagrado, mas se a gente vê algumas imagens dos bastidores, o físico dele não parecia nada com aquela criatura que vimos no produto final lá no cinema. Vídeos dos bastidores e de cenas de documentários revelaram que Serkis sempre atuava vestindo uma roupa clara e com capuz. As câmeras registraram até os tiques faciais dele. Não teve nenhuma expressão do rosto dele que não tenha sido capturada pela equipe de efeitos especiais. Quando Serkis voltou a interpretar Gollum na trilogia Hobbit, já tinha vários avanços na tecnologia. A equipe agora já podia mapear movimentos do Gollum até os seus músculos e a estrutura óssea. Para isso, Serkis usou um pequeno aparelho no rosto. Uma câmera pequena presa num braço focada em todos os mínimos detalhes do rosto do ator. Uma vez ele comentou que interpretava o Gollum como se fosse um viciado obcecado pelo anel. Definitivamente essa imagem não seria tão convincente se ele não estivesse totalmente comprometido no set usando tal traje engraçado. Falando em Andy Serkis, o ator não só participa nas franquias, ele liderou tudo. Foi protagonista como César no filme mais recente do Planeta dos Macacos, dirigida por Matt Reeves. A história desses macacos não teria sido tão eficiente sem a contribuição do Serkis. Poderia ver a dedicação e paixão do ator através das máscaras digitais que colocam no rosto dele nos filmes. E nesses filmes ele não estava sozinho. Tem uma equipe de atores que devem a carreira deles ao estilo pioneiro de Andy Serkis. Como tinha toda uma equipe de atores interpretando macacos, as fotos dos bastidores e os movimentos no set são dignas de se ver. Nas gravações, todos os atores usavam roupas cinzas e aparelhos faciais semelhantes aos que Andy Serkis usava durante as filmagens de Hobbit. Esse estilo expressivo de atuação demanda muito treinamento e exigência física. Os atores não só se contorciam em posições antinaturais para o corpo humano, mas tinham que andar com umas extensões nos braços para que tudo parecesse real, como macacos selvagens. Steve Zahn, que costuma fazer atuações tradicionais, interpretou o Macaco Mal na Guerra do Planeta dos Macacos de 2017. Ele falou que a parte mais difícil do processo era encontrar e reproduzir a essência de um animal que sente e tem perspectiva. Outro desafio foi fazer com que tudo parecesse fácil. Teve umas partes do filme que tiveram que gravar dentro de um estúdio normal, com mínimos equipamentos, e os atores subiram uma rampa. Fora da ação, um monitor mostrava como estava ficando o produto final, com figuras de macacos sobrepostas aos atores e uma ladeira nevada substituindo a rampa. Andy Serkis é conhecido como o melhor ator de captura de movimentos do mundo, mas o diretor Matt Reeves acredita que Serkis é só um dos melhores atores e ponto final. A gente concorda com isso. O Regresso foi um grande filme. Foi uma experiência brutal e realista, que fez a gente sentir como se estivéssemos lá com Leonardo DiCaprio, lutando por nossas vidas no deserto durante os dias mais frios de 1820. Ah, e também teve um urso de verdade no filme. Se é pra ganhar um Oscar, aí está o Léo, atacado por um urso e dormindo num cadáver do animal. Muita gente lembra dos olhares meio mortos e sem vida de Léo, mas o grande destaque foi a cena do urso.
Pouca gente teve que encarar um urso pardo na natureza, ainda bem, mas essa cena desse filme é uma experiência bem próxima de como deve ser na verdade. Tanto assim que eles usaram o urso de verdade, lembra? Na verdade não, o famoso urso era na verdade só um cara de macacão azul com uma pança e uma cabeça grande de um urso azul. E falando nisso, aqui está uma foto para provar isso. O ator imponente Glenn Innes era o homem da roupa. A presença física do urso foi graças às equipes de efeitos visuais e sonoras do filme. E é o Glenn que foi responsável por destruir o Léo durante as gravações. Dizem que a equipe de produção chegou a considerar usar um urso de verdade, mas a maioria dos ursos treinados são enormes ou mansos demais para convencerem o público. E aí o Glenn praticou a cena por um mês para decorar os movimentos. O cenário estava todo coberto de materiais que amorteciam para que, quando o Léo fosse jogado, ele não se machucasse. Mas isso não impediu a equipe de se preocupar. Enquanto o ator voava de um lado para o outro preso por cabos, as reações dele eram tão realistas que pensaram que ele estava realmente sofrendo. É assim que se atua, né, Léo? Assustando a equipe e ganhando um Oscar no processo. Zoe Saldana provou seu talento de dança no filme Sob a Luz da Fama. Depois disso, ela se tornou uma rainha de bilheteria. Ela é o Uhura em Star Trek ou Gamora em Guardiões da Galáxia. A atriz tem viajado com muita facilidade entre sistemas solares e franquias. Além disso, ela também pode trocar a pele verde por uma azul como Neytiri em Avatar. Ainda falta muito para sequências de Avatar, então já sabemos que vamos visitar Pandora de novo no futuro. Saldana não terá que se pintar de azul para essas gravações, porque sempre vai estar nos estúdios vestindo os trajes estranhos de capturas. Quando os estúdios estão ocupados para trabalhos de captura de movimento, eles são chamados de volumes de mocap. Enquanto os atores atuam usando roupas de captura, os monitores mostram as versões beta do resultado final que vão estar no cinema. Dessa forma, o diretor James Cameron e sua equipe vão poder fazer os ajustes na montagem e no visual em tempo real. E assim, o resultado vai se adaptar ao que desejam. A equipe de produção do Avatar esclareceu que personagens como Neytiri têm expressões faciais que resultam na atuação dos atores. Os movimentos deles não são criados inteiramente pelos animadores. É por isso que no set a Zoe precisa usar um traje mocap, pontos no rosto e no corpo e um aparelho na cabeça com uma pequena câmera acoplada. Teve câmeras colocadas por todo o lado para gravar panorâmicas e outras pessoais focadas nos rostos dos atores. Assim, a produção conseguiu mapear até qualquer mínima expressão dos membros do elenco. Segundo o produtor John Landon, o que os efeitos fazem é substituir as próteses. Agora, os atores podem interpretar qualquer personagem animado sem passar horas e horas de maquiagem e o resultado é a atuação deles através dos personagens digitais. Quando o Homem de Ferro apareceu no cinema, roupas de couro, de látex e grandes capas vermelhas foram substituídas por computação gráfica. Os trajes do Homem de Ferro evoluíram em cada lançamento no cinema, e a tecnologia de Tony Stark desenvolveu características cada vez mais complexas. Mas na verdade, o traje usado por Robert Downey Jr. nas gravações é cada vez mais simples. Antes, a fama dos atores aumentava, e o tamanho dos papéis e o figurino e todos os detalhes também eram mais difíceis. Para o Robert, foi justamente o contrário. O ator saiu do fundo do poço ao topo de Hollywood. Com um coração de ouro e um traje de ferro, ele redefiniu o que significa ser um super-herói do cinema. Só que no final dos anos 90 e início de 2000, uma série de prisões manchou a carreira dele. Ele até passou um tempo na prisão por abuso de substâncias, mas o talento dele sempre foi respeitado e, apesar desses problemas com vício, o ator sempre foi muito querido. Depois do sucesso demorado de Beijos e Tiros e vários outros filmes, o ator consolidou o retorno protagonizando O Homem de Ferro da Marvel em 2008. Com a alta popularidade do herói, Robert trocou os macacões laranja por roupas de capturas de movimento. Por exemplo, em Homem de Ferro 2 tem fotos mostrando Robert e o Don Cheadle muito menos poderosos que na cena final. As cores dos trajes combinavam com super-heróis, mas esses macacões tão desajeitados têm umas faixas com pontos para ajudar a equipe de efeitos especiais e permitir que os atores consigam se movimentar com liberdade e atuarem tranquilos, além disso melhoram a imagem deles. Em outras fotos vemos Robert usando várias outras peças do traje como o peitoral e o capacete. Mas a armadura completa é colocada depois na pós-produção. A armadura do Capitão América é muito mais convencional.
Apesar que Chris Evans precisou estar sempre em forma durante as gravações, a atuação dele não dependia de muita captura de movimento como alguns dos seus colegas. You just don't know when to give up, do you? I can do this all day. Só que a equipe de efeitos visuais teve que animar efeitos pelo computador em volta do Chris e até criaram versões de computação gráfica do ator, quando o uso de certos acessórios era muito exigente. Um dos efeitos que recebeu muito menos atenção foi o processo para transformar Steve Rogers em Capitão América durante a primeira aparição na saga Capitão América, o Primeiro Vingador. Mas não como Christian Bale, que teve que fazer mudanças drásticas ganhando e perdendo peso em alguns papéis, tipo no Batman como em maquinista, às vezes prejudicando sua própria saúde. Mas Chris Evans focou em trabalhar os músculos para mostrar credibilidade ao Capitão América, inclusive interpretando uma versão mais magra de Steve Rogers no começo do filme. Chris foi claro de que não queria compartilhar o papel com outro ator. Ainda bem que encontraram uma forma de diminuir o quadril do ator na pós-produção. O Steve magro sempre esteve vestido, caminhando ou interagindo com outros atores, e o Chris Evans interpretou isso totalmente durante as filmagens. O diretor Joe Johnston confirmou que encolheram Chris Evans em quase 250 cenas do filme. Algumas foram filmadas com uma tela verde no fundo para mostrar melhor uma versão menor do Chris. Em outras cenas que usaram efeitos especiais para encolher ele, precisaram de mais material extra no fundo para preencher o vazio deixado pela versão mais magra do ator. Durante as cenas em que o Steve magro estava sentado ou sem camisa no médico, colocaram o rosto de Chris Evans digitalmente no corpo de um ator britânico que tinha uma estrutura corporal perfeita para o papel. Os personagens da Marvel parecem menos fantásticos do que, digamos, os da Terra-média ou do Planeta dos Macacos. Se a gente for pensar, Andy Serkis não é o único ator que incorpora criaturas extravagantes ou fazem movimentos peculiares. Alguns atores famosos, como Benedict Cumberbatch, entram na lista. Ele é ator de teatro e o estilo expressivo dele faz ele ser perfeito para as expressões que um mocap demanda. Mas quando pensamos no personagem Smaug, o dragão do Hobbit, dá pra imaginar alguém atuando no set com essa criatura mitológica? Se você perguntar pra gente, imaginaríamos um ator tipo Benedict chegando no estúdio, passando 2 horas na cabine de gravação e fazendo suas falas no microfone. E aí depois desse trabalho ele vai pra casa e espera o cheque chegar. Só que o Benedict se compromete em cada trabalho, e o Peter Jackson é um diretor que prefere seus atores imersos na produção. Além do mais, se os atores estiverem imersos, é mais provável que o público também se envolva mais no filme, é ou não é? Pois é, Cumberbatch fez o seu papel, vestindo um traje ajustado e cheio de pontos de rastreamento que servia para guiar os animadores. A expressão física dele deu à equipe de efeitos visuais o ponto inicial para servir de inspiração para colocar tudo na prática e dar movimento ao resultado final. Outras imagens com uma câmera focada exclusivamente no rosto expressivo do ator deram à equipe informações necessárias para combinar as expressões de Smaug com falas do ator. Além disso, as posições e contorções físicas usando o traje de mocap funcionaram bem para a forma com que rosnavam as falas do dragão. Como Capitão América, a conduta patriótica do super-homem é refletida nas cores da armadura. Kal-El é tão patriota quanto a bandeira. As calças azuis e botas vermelhas se diferenciam facilmente entre os figurinos, não como aquele tanto de partes da armadura do Homem de Ferro. Ao contrário do super-homem Christopher Reeve, que dependia muito de se apoiar em cabos e telas azuis, Brandon Routh do Super-Homem O Retorno e Henry Cavill do Homem de Aço exigiram uma dependência muito mais pesada dos efeitos digitais para fazer a gente acreditar que eles podiam voar. Mas nem tudo foi digital. Em Super-Homem O Retorno de 2006, o traje do Brandon Routh era muito prático. Apesar de ter sido necessário um fundo verde e ajudas extras para fazer o Super-Homem voar pelos céus. Parece que o material da capa era muito pesado para movimentar de forma natural, então pessoas vestindo macacões verdes ficavam atrás do ator enquanto simulavam o voo. O Ralph estava em posição de voo, enquanto os dublês verdes em pé na frente da tela verde seguravam fios presos na parte de trás da capa dele. Eles moviam várias partes da capa para cima e para baixo para imitar o efeito do vento que vemos no filme. A equipe de efeitos especiais do Homem de Aço aprendeu com as experiências das equipes nos filmes anteriores do Super-Homem. Eles gravaram as cenas de voos em tela verde, só que o ator não estava usando a capa e aí tiveram que adicionar isso na edição. Os diretores tiveram que consertar algumas coisas de várias formas para gravar os atores
atores voando e mostrar eles em certos ângulos que tinham que convencer. Gerou uma certa polêmica por causa das cenas excluídas e alternativas do Carrie Fisher em Ascensão Skywalker de 2019. Os fãs estão divididos sobre a eficiência das filmagens, mas poucos falam que não gostaram. Inclusive, muita gente concordou que a presença de Carrie Fisher é bem positiva nessa última história de Skywalker, mas foram menos tolerantes com o uso da imagem do Peter Cushing em Rogue One. Claro, o próprio Peter aprovou o uso da imagem dele, mas é muito estranho ver o rosto de um ator falecido num filme novo, com novos diálogos e atuando com novos atores. A mesma coisa aconteceu com Carrie Fisher na final de Rogue One, quando apareceu a Princesa Leia da época de 1977. Apesar de ter parecido um pouco robótica, a aparição curta foi menos criticada do que o significativo papel do Cushing. No universo de Guerra nas Estrelas, Tarkin é um ator importante por sua relação com a Estrela da Morte em Uma Nova Esperança. E a maldade dele é quase tão relevante quanto a do Darth Vader. Para poder reviver o Tarkin, a Lucasfilm contou com a atuação do ator Guy Henry. O ator britânico usou o uniforme de Tarkin e tinha pontos de referência cobrindo o rosto dele. Tinha uma câmera focada no rosto dele, acompanhando cada expressão facial. Para conseguir o papel, Guy fez um teste usando a maquiagem para envelhecer e interpretando uma cena de Tarkin do primeiro filme, só para garantir que ele pudesse imitar a voz e o jeito de Cushing. Depois que ele foi escalado, ele repetiu a mesma frase clássica para entrar no personagem do set. Você prefere outro alvo ou um alvo militar? Então só me falar o nome. Apesar dos medos sobre imitar o trabalho de Cushing, o diretor Gareth Edwards de Rogue One e o restante da equipe estavam muito emocionados durante todo o processo. Quando regravaram algumas partes dos diálogos durante a pós-produção, a equipe deixou a voz de Guy no filme, apesar dos conselhos do próprio ator. O calendário original de Guy era para 3 semanas de filmagem, só que o projeto teve muitas correções e regravações, e isso significa que o Guy trabalhou até pouco tempo antes da estreia. As cenas de ação do Deadpool exigem muitos efeitos especiais para finalizar o trabalho na tela. Mas ainda bem que o processo fica muito mais fácil porque o Ryan Reynolds sempre usa o traje completo do Deadpool no set. Ou seja, esse mercenário não usa trajes de mocap. Mas isso não significa que o ator não precise atuar com outros artistas com roupas lotadas de pontinhos. As fotos que vazaram do set mostraram Reynolds com a roupa do Deadpool interagindo com um ator de pijama cinza e pontilhado que substitui Colossus. Colossus é dublado pelo ator Stefan Kapicic, mas no set o papel físico foi de um ator de quase 2 metros. Mesmo assim, para alcançar a altura do Colossus, esse ator teve que usar sapatos de plataforma. O outro ator que gravou as expressões faciais do mutante se chama Greg Lassal, um pioneiro nos eventos visuais que ajudou a desenvolver tecnologias de captura de movimento facial que define grande parte dos efeitos atuais. Um sistema chamado MOVA gravou o rosto de Lassal usando luz ultravioleta. Isso deu aos animadores digitais expressões faciais detalhadas. Claro, as características faciais dele não se alinham com a aparência do Colossus, mas foram vinculadas digitalmente aos modelos finais e permitiu que as expressões do ator correspondam à atuação do Colossus na tela. O Deadpool tem créditos para usar os efeitos especiais para contar uma história bem humorada e sentimental, enquanto continua irreverente e muito violento. Para Reynolds, o mocap também não é algo estranho, porque ele chegou a usar o traje para interpretar o Lanterna Verde, pelo menos quando o personagem mais precisava. Ele também fez capturas de movimento para o Detetive Pikachu, obviamente só facial, porque o personagem era pequeno demais para ir ao set. Mas a equipe de efeitos prestou muita atenção às expressões de Reynolds para que o Pikachu animado reproduzisse todas as expressões dele na tela. Agora que você já conhece os 10 momentos em que os atores usaram a técnica de mocap e trabalharam nas cenas mais loucas das telonas, tem algum momento que você destacaria? Escreve pra gente aí nos comentários e se inscreva no canal para ver muitos mais vídeos como este. Valeu, obrigado!